Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula da semana. Essa é a Quinta Milionária, que acontece toda quinta-feira, às 7 horas da noite, para quem quer aprender a conquistar a sua sorveteria milionária, que é faturar aí mais de 1 milhão no ano, com tempo livre e dinheiro sobrando no bolso. E o tema da aula de hoje é a ação mais fácil e mais rápida para aumentar o lucro da sua sorveteria. De qualquer sorveteria que for, você consegue aumentar o lucro dela só fazendo essa ação que eu vou falar hoje aqui. Na verdade, essa ação que a gente faz na sorveteria é uma das ações que a gente faz para poder ter mais lucro na sorveteria. E é a primeira que também você consegue fazer, né, aplicar ela aí na sua sorveteria, para automaticamente também ter mais lucro. E para quem que é, no caso, essa live de hoje? É para você que pô, talvez está atirando para todo lado e tentando vender mais na sorveteria, né, para poder lucrar mais. Para você que, pô, talvez está ralando todo dia na sorveteria, mas mesmo assim está difícil de ver o lucro sobrar no final do mês. Para você que sente que talvez você até vende bem, mas quando chega no final do mês você não vê a cor do dinheiro da sorveteria. E o que acontece, pessoal? Por que, no caso, trazer... Não sei se... Primeiro eu vou perguntar, deixa eu voltar aqui, vou perguntar para vocês. Vocês já se sentiram assim, no caso? Chegou o final do mês, vocês não... Achou que o dinheiro estava meio curto? Achou que ia sobrar mais dinheiro? Fala pra gente aí, ou pode desmutar o áudio para falar, ou pode falar também no chat, pode ficar à vontade aí. Porque aqui na nossa sorveteria, na verdade, lá no começo, quando a gente começou, Sorveboni, a gente tinha essa dificuldade. Eu lembro que quando a gente começou, a gente até vendia bem na sorveteria, mas todo final do mês, tipo assim, parecia que, pô, cadê o dinheiro daqui? O dinheiro não sobrava. O dinheiro não sobrava, a gente vendia bem, não sobrava. Falei, mas caramba, o que acontece? Será que o dinheiro não sobra? A gente vende bem todos os meses aí, e não sobra nada de dinheiro. E foi aí que a gente descobriu uma das coisas aqui que estava derretendo literalmente todo o nosso lucro da sorveteria. Literalmente estava derretendo todo o lucro da sorveteria nossa. E essa coisa era o quê? Era o desperdício. Essa simples palavrinha, mas que ela, no final do mês, ela tem um arrombo grande, no caso, no faturamento, do lucro, né, na verdade, do pessoal, do sorveteiro, principalmente. Então, foi que a gente estava perdendo dinheiro, a gente descobriu que estava perdendo dinheiro com desperdício. Talvez, pô, um potinho mal tirado aqui da fabricação, como a gente fabricava, né? Então, principalmente para quem fabrica o próprio sorvete, principalmente para quem fabrica, aí que está essa questão do desperdício. Porque talvez se a pessoa não conseguir metrificar, no caso, o desperdício que ela está tendo, o prejuízo pode ser muito grande e talvez a pessoa nem sabe de onde está vindo esse prejuízo, uma vez que ela não metrificou esse prejuízo. Então, o que aconteceu? A gente, inclusive, fez uma live também, eu acredito que está no YouTube essa live, do milkshake. Só o milkshake, a gente estava tendo um prejuízo anual no milkshake de mais de 7 mil reais. Então, isso só de um produto da sorveteria que a gente estava desperdiçando. Mas fala aqui para mim aqui, no caso, vocês já viram essa questão aí de desperdício na sorveteria de vocês? Fala para mim aqui no chat, pode falar aqui, abrir o áudio também. Porque aqui na nossa sorveteria, uma coisa que, como eu falei, uma coisa que a gente estava deixando, né, de lucrar muito era o desperdício em si, entendeu? E no caso, tem muito sorveteiro que, pô, talvez não tá sobrando dinheiro, né, no final do mês, tá apertado as coisas, só que assim, talvez a pessoa ache que ela precisa vender mais para poder estar lucrando mais, entendeu? Só que tem uma grande diferença, no caso, entre a pessoa aumentar o faturamento dela e ela lucrar mais na sorveteria. Tem uma grande diferença, porque a pessoa com certeza consegue, com o mesmo faturamento, lucrar muito mais na sorveteria, que é uma das primeiras coisas que a gente busca, realmente poder lucrar mais na sorveteria, com o mesmo faturamento. Então, muito sorveteiro, talvez, pô, talvez na falta de conhecimento, né, a pessoa tenta aumentar as vendas de qualquer maneira na sorveteria, só que talvez não sabe de onde que está realmente o lucro dele indo para o ralo, entendeu? Que é literalmente a torneira do prejuízo, que a gente costuma dizer aqui. Talvez a pessoa tá com a torneira do prejuízo ligada e até vê aquele montante de dinheiro entrando na sorveteria, aquele faturamento todo, só que a pessoa só vê e literalmente escorre pelos dedos dela, né? Pelas mãos dos dedos dela. Então, é muito importante a pessoa conseguir metrificar o desperdício da sorveteria. E essa questão do desperdício, assim, talvez a pessoa pode achar, pô, mas desperdício na sorveteria quase não tem. E eu também pensava assim, a gente também pensava aqui na sorveteria. Teve uma vez que a gente tem self-service aqui na sorveteria, então é muita fruta, bastante fruta que a gente usa aqui na sorveteria, que a gente compra fruta, e uma das frutas que mais sai no self-service é o morango. E o morango, não sei aí para vocês, aqui pra gente, a gente sempre tenta deixar no self-service o morango o mais fresco possível, digamos assim. O mais bonito possível o morango. O morango tem chega um tempo que ele fica na frente, né, por mais que ele esteja resfriado, tem um tempo que ele fica na frente da sorveteria, no self-service, que ele não estraga, mas ele começa a dar uma murchadinha. E daí esse morango eu falei para os meninos, ó,
tira esse morango da frente, não deixa na frente mais quando ele estiver um pouquinho mole, um pouquinho murchinho, né? Não que ele estragou, mas ele já não tá tão legal assim para poder servir, né, no self-service. Aí eu falei para elas, tira esse morango daí, congela o morango e deixa na câmera fria congelando, que a gente faz alguma coisa com ele, faz doce, faz geleia, ou até talvez até picolé, sorvete, porque na verdade não tá perdendo. Então, o que acontece? No final do mês, eu pedi para elas fazer isso e sempre eu ia falando, ó, esse morango precisa tirar. Elas iam, eu tirava, eu colocava o moranguinho novo. E no final do mês, assim, pessoal, essa é a realidade nossa aqui, com o movimento que a gente tem aqui. No final do mês sobrou 4 baldes de morango congelado. 4 baldes de 10 litros, 10 quilos, né, cada um. Então tinha ali 40 quilos de morango congelado. Depois que você vê, pô, aqui pra gente tá em média o morango, se eu não me engano, a bandejinha tá uma média de R$10, vai dar R$40 o quilo do morango. Então um balde daquele já dava R$400 de morango. Então, assim, muita coisa de um produto só, entendeu? Aí eu comecei a pensar, falei, pô, não é possível que sobrou tudo isso de morango de um único produto, né, do self-service nosso, que eu sou ruim de conta de cabeça. Vou fazer a conta aqui, ó. No caso, 4 vezes 10 vezes 40, ó, dá 10 quilos, vezes R$40 o quilo, R$400. R$1.600, uma média de R$1.600 no mês, foi só de morango, entendeu? E aí eu comecei a ver, pô, não é possível que tá tendo isso aqui só de morango. Então, se tem assim, não era desperdício porque a gente estava congelando para usar, né? Mas se tem, no caso, esse, entre aspas, desperdício do morango aqui na sorveteria, tem de mais coisa, entendeu? Tem desperdício de mais coisa. Então, foi aí que a gente decidiu fazer, literalmente aqui na sorveteria, o controle de desperdício. O que aconteceu? A gente, no caso do morango em si, né, a gente não perdia ele, a gente fazia outras coisas na sorveteria. Mas tem, no caso, outras frutas, digamos assim, ou outro tipo de produto que perde na sorveteria e não tem como a gente reutilizar, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer o controle de desperdício na sorveteria. E o controle de desperdício, ele é simples. Você pode criar ele, pode ser assim, nada, como é que eu posso falar? Nenhum bicho de 7 cabeças. Você pode fazer num caderninho, pode ser num papel, qualquer coisa, na parede. O ideal é que você faça o controle de desperdício numa folha. Inclusive, depois eu vou até mostrar para vocês como que é o nosso aqui. E cola na parede para o pessoal ver, para todo mundo da sorveteria ver. Se caso, né, você que está aqui hoje assistindo, não tem, se caso você que está assistindo não tem funcionário e tal, é bom você ver, porque eu tenho certeza que você vai crescer, você vai ter mais funcionários na sorveteria, e quando você tiver, o pessoal já tem ciência disso, você já tem ciência disso, para passar para o pessoal e automaticamente você não vai perder nada aí na sorveteria. Então, para começar, o que é o controle de desperdício? O controle de desperdício é simples, que você cria para metrificar o desperdício da sua sorveteria. Pode ser uma planilha, como eu falei, uma ficha de produção, ou até um caderninho. O que importa é você medir exatamente o que está sendo desperdiçado. E não só, no caso, fruto também, pessoal, mas qualquer outra coisa. Por exemplo, para quem fabrica sorvete, é muito comum, talvez, ficar, quando a pessoa faz o balde de sorvete, fabrica o balde, a pessoa vai encher manualzinho na mão, os potinhos de 1 litro, e muitas vezes sobra um restinho de sorvete ali, que talvez dá uma colherzinha só, uma colher de sopa de sorvete. É pouquinho sorvete que sobra ali, mas tá sobrando. E esse desperdício, se você colocar ali no final do dia, dá um X. No final da semana dá um tanto de X, entendeu? E no final do ano isso aí, o desperdício é muito grande. Então, se você começar a metrificar todo esse desperdício que tem, talvez se for você mesmo que esteja fabricando, é mais fácil que você não vai deixar desperdiçar, talvez, né? Se for funcionário, aí talvez a pessoa deixe desperdiçar um pouco a mais, então isso é complicado, por isso que é bom ter o controle de desperdício na sorveteria. Então, o que acontece? A gente colocou esse controle aqui na parede da cozinha da sorveteria e as meninas começaram a anotar. E como que é esse controle? É muito simples, mas é muito eficiente. Esse é o controle de desperdício, não sei se vocês estão conseguindo ver certinho aí. É muito simples, ó, tem, no caso, a data. Esse aqui é um papel que você imprime ele, né, você pode fazer aí, pode escrever literalmente como está aqui, não precisa nem ser impresso também, pode ser escrito à mão, entendeu? O importante é que esteja metrificando esse desperdício da sorveteria. Então, como que funciona? Tem a data, a pessoa vai colocar a data, no caso aqui que ela desperdiçou o produto, o produto desperdiçado, vou dar um exemplo aqui do morango, né? Um exemplo, a pessoa desperdiçou o morango, ela vai colocar a data, hoje é dia 26. Então, a pessoa coloca dia 26, o produto desperdiçado, que é morango, a quantidade desperdiçada, vamos dar um exemplo aqui de 500 gramas de morango desperdiçado. O motivo do desperdício, o responsável e as observações. Então, ó, o que acontece? A pessoa vai colocar isso aqui, você vai colocar na parede da cozinha da sorveteria, né? E vai ficar visível assim para o pessoal. Então, aqui na sorveteria nossa, o que aconteceu quando a gente colocou isso na parede? As funcionárias elas mesmas perceberam tanto de coisa que estava desperdiçando. E automaticamente esse desperdício estava afetando nosso lucro. Porque uma vez que um produto é desperdiçado, ele, já era. O lucro está todo no lixo, entendeu? Então, o que acontece? Quanto menos, né, você conseguir desperdiçar, mais lucro você vai ter automaticamente, sem precisar vender mais na sorveteria. Isso é fato, entendeu? Então, na verdade, tem várias outras coisas
que você consegue lucrar mais na sorveteria sem precisar vender mais na sorveteria. Essa é uma das que eu trouxe para vocês, e assim, é a primeira que você já pode aplicar hoje ainda na sorveteria, isso aqui, e automaticamente você não vai ter desperdício. Porque talvez você pode até pensar, pô, mas eu já não tenho desperdício aqui na sorveteria. Não tem muita coisa, não desperdiça. Só que depois que você começa a metrificar isso, começa a anotar, marcar tudo certinho, você vê que tem sim desperdício. Tem sim desperdício. Não tem uma sorveteria que não tenha desperdício, entendeu? Então, por isso que é importante metrificar. E uma vez que, voltando aqui agora, a gente colocou na parede da sorveteria, e as meninas começou a anotar tudo que perdia da sorveteria, tudo, tudo, tudo. Se fazia um milkshake e sobrava um tantinho a mais no copo, era anotado, era pesado essa quantia, era descartado, ou elas consumiam talvez, mas de qualquer maneira era anotado a quantia, o responsável, por que faltou, por que sobrou, no caso, né? Algumas vezes também faltava, daí a pessoa tinha que voltar lá na frente da sorveteria, pegar mais sorvete, voltar, bater de novo, e nisso aí sim sobrava muito mais, entendeu? Então, o que acontece? Além, no caso, do controle de desperdício, aqui na sorveteria a gente já tem os POPs. A gente já comentou em alguma live também com vocês. A gente tem os POPs. O que é o POP? O POP digamos assim, o passo a passo de cada produto que você tem na sorveteria. O passo a passo para fazer cada produto que você tem na sorveteria. Um exemplo do milkshake. Tem um POP do milkshake, que esse POP ele fica na parede da cozinha da sorveteria. Ele fica ali com fotos para o funcionário poder ver, no caso, como que é montado, qual que é o tamanho da bola de sorvete, qual que é o peso da bola de sorvete, que tanto de cobertura que vai no milkshake, que tanto de leite que vai no milkshake, qual que é o copinho do milkshake, qual que é o canudo do milkshake. Então, literalmente, é o passo a passo do passo a passo, entendeu? Para a pessoa, realmente é muito fácil para ela poder fazer. E nisso, mesmo assim, talvez a pessoa colocava um pouquinho a mais, talvez a pessoa não olhava esse pop e colocava um pouquinho a mais de leite, um pouquinho a mais de sorvete, e nisso sobrava, entendeu? Nisso sobrava, tanto é que foi que a gente já comentou lá no nosso Instagram, até aqui também já fez aqui em Milionário uma vez, do milkshake em si, que a gente teve um prejuízo no milkshake de mais de 7 mil reais no ano. Em um ano foi mais de 7 mil reais só no milkshake jogando por baixo ainda. Então, se você for somar todas as coisas da sorveteria que pode estar dando prejuízo para você, esse valor, dependendo do faturamento, né, de vocês, dependendo do faturamento que vocês têm na sorveteria, você pode estar para comprar um carro no final do ano. Então, por isso que é muito importante metrificar tudo isso, entendeu? Então, uma vez que eu coloquei na parede da cozinha, as meninas começaram a marcar, o pessoal marcava a quantia, marcava o produto, o motivo que tinha desperdiçado esse produto, talvez o produto estragou, enfim, o responsável e as observações. Só da pessoa ter, um exemplo, o sorveteiro que está aqui, que tem funcionário, só da pessoa ver isso aqui, já vai eliminar, eu posso falar para você, quase 50% do que é desperdiçado na sua sorveteria. Porque a pessoa vai pensar 2 vezes antes de jogar alguma coisa no lixo. Vai pensar 2 vezes, porque ela vai ter que colocar o nome dela aí. Ela vai ter que colocar o motivo que ela desperdiçou. Pô, se desperdiçou porque, um exemplo, vamos sempre dar o exemplo do morango aqui, né? Um exemplo, desperdiçou morango porque cortou muito e ficou murcho lá na frente. Pô, mas se cortou muito, então você precisa ver, porque a gente tem reuniões de treinamento aqui na sorveteria, que a pessoa tem que fazer exatamente como precisa ser feito. Não muito, nem pouco, é lógico que alguma coisa ou outra sobra ou falta, mas se tiver desperdiçado muita coisa, vai ter que ter reunião aqui para a gente poder alinhar tudo isso de novo. Ó, foi passado assim, assim, assado, e vocês não estão fazendo assim. Então a pessoa vai pensar 2 vezes antes de desperdiçar algum produto, entendeu? Elas já vão começar a analisar, pô, eu vou cortar o tanto certo de morango aqui, porque senão vai sobrar morango e eu vou ter que marcar naquela ficha, eu não quero que meu nome apareça naquela ficha. Então, automaticamente, só de isso aqui estar na parede da cozinha, no caso da sorveteria, já vai diminuir muito, muito, muito. E mesmo, no caso, tendo desperdício, né, o pessoal vai colocar desperdício, você vai conseguir metrificar esse desperdício, você vai conseguir ver quanto que você está deixando de lucrar só desse desperdício. Como eu falei, o nosso aqui da sorveteria, teve um mês, o primeiro mês que a gente colocou isso aqui na parede, a gente encheu, se eu não me engano, umas 3 folhas dessa no mês. Então foi muita coisa que a gente desperdiçava na sorveteria que não fazia ideia. E automaticamente isso no final do mês, pô, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que era para estar aqui? Tipo assim, a gente fazia contagem de estoque, tudo certinho, pô, aonde que tá o dinheiro? Aonde que tá indo esse dinheiro? E foi aí, através dos morangos congelados, que a gente foi ter a ideia de colocar esse controle de desperdício na sorveteria, que é muito importante. Todos vocês que estão aqui, o pessoal que está vendo a gravação também, é muito importante ter na sorveteria. Esse controle, que no nosso caso ali, teve no primeiro mês lá, em torno aí de 10 mil reais só de desperdício de produto. Então, assim, pô, é muita coisa mesmo. Se for contar isso aí no final do ano, enfim, é de cair para trás. É de literalmente cair para trás. Pessoal, ficou claro essa parte do controle de desperdício para vocês? Vocês conseguiram anotar para vocês colocar aí na cozinha de vocês? Ó, vou deixar mais um pouquinho aqui na tela para vocês poderem ver certinho. É bem simples. Seis etapas que tem aqui, a data. Primeiro de tudo é a data do dia, né, para você poder saber o dia que está sendo desperdiçado esse produto, o nome do produto, a quantidade, motivo de desperdício, ou talvez azedou, estragou, venceu, o responsável que está jogando fora esse produto, jogando lixo, e algumas observações ali. E é muito importante quando vocês for pôr isso aqui na sorveteria, vocês que têm funcionário, ponhar qualquer tipo de desperdício que tenha, até mesmo
até mesmo de produto, um exemplo igual copo descartável, talvez estragou algum copo, já aconteceu isso aqui na sorveteria também, aconteceu, eu não lembro qual foi o motivo, mas eu lembro uma vez que estragou um pacotinho de copo descartável, entendeu? Estragou um pacotinho de copo descartável e o pessoal tava jogando no lixo. Eu falei, então, beleza, mas precisa marcar o porquê que foi estragado esse copo, esse pacote de copo descartável, quem tá descartando, o motivo, enfim. Coloca tudo certinho na planilha, no controle de desperdício, para a gente poder fazer, no caso, o controle no final do mês e ver o que perdeu, para a gente poder ajustar sempre isso, né? Para poder sempre ajustar isso. Então, seja qualquer coisa da sorveteria que perder. Pode ser guardanapinho de mesa, qualquer coisa que perder, estragou, molhou, teve que jogar fora, marca na planilha. E acabou essa planilha, já deixa várias planilhas no jeito ali, se for o caso, né, que for desperdiçar muita coisa, deixa várias planilhas dessas no jeito, para sempre colar ali. Pô, talvez eu não tenha, você que tá aqui talvez não tenha funcionário, é só você, o seu esposo, só o casal, talvez o filho ajuda. Mesmo assim, é muito importante colocar isso ali na parede. Talvez você pense assim, pô, é só a gente que trabalha aqui, a gente já não desperdiça quase sorvete aqui, não desperdiça nada. Mas mesmo assim, é importante você pegar isso aqui, coloca na parede da cozinha, depois vocês vão agradecer, vocês vão me agradecer por isso. Pode ter certeza, certeza, certeza. E no final, um exemplo, no final do mês, que vocês fez tudo isso, e assim, se tiver pouca coisa aqui, para vocês marcar, pouco desperdício que teve, é muito bom, já é um sinal muito bom, entendeu? Já é um sinal muito bom. Se tiver várias coisas aqui, é ruim, mas também é bom. Por quê? É bom porque você consegue evitar isso aqui. Automaticamente você vai conseguir que mais lucro fique no seu bolso, sem você precisar vender mais na sorveteria. Simples assim. Pessoal, vocês pegou o conceito aqui da questão desse controle de desperdício? Fala para mim aqui. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, também pode abrir o áudio e falar para mim aqui. Pode ficar à vontade. Alguém? Eu tô vendo aqui a Tatiana, Aparecida, Valcindo, tô vendo a câmera deles aqui. Tem outro pessoal, tá com a câmera fechada, não tô vendo. Maiara, Sandra da Bonatti, tá aí? Tudo bem, Sandra? Sim. Tudo bem, e você? Beleza, bem, graças a Deus. Bom, pessoal, ficou claro a questão da planilha? Ficou claro, Sandra, para você, a questão dessa... Ficou. Ficou sim. Por exemplo, assim, não tinha. Por exemplo, eu uso aqueles vinhos, né, da Marvi, canudinhos, né, com recheio e sem recheio. Aí teve uma vez que eu comprei uma caixa, veio bastante dele quebradinho. E eu não anotei, mas foi um desperdício, né? Porque o cliente não pega quando tá quebrado aqueles canudinhos quebrados. Não dá pra pegar. Exatamente. Aqui com a gente já aconteceu várias vezes isso também. E tem esse detalhe muito grande também, que fornecedor, foi até bom a Sandra citar isso aí, que quando tá no verão, né, aquela correria toda, loucura, vendendo muito na sorveteria, e talvez a gente faz alguma compra de algum fornecedor, e quando chega essa compra, pelo menos aqui na sorveteria, já aconteceu da gente perder algumas coisas por não conferir na hora, entendeu? Essa compra. E é um erro muito simples, né? For ver bem, é óbvio que tem que conferir, né? Mas talvez na correria a gente não conferia e ficava um exemplo, um saborizante, um exemplo, um Algemix, que não vinha. Querendo ou não, o Algemix hoje é R$30, entendeu? Então, pelo menos aqui na minha região, não sei na região de vocês aí. Mas então é muito importante conferir as mercadorias. E automaticamente, quando tem alguma mercadoria estragada, a gente consegue, tá devolvendo talvez para o fornecedor, né? A gente consegue estar devolvendo. Também tem muita, você compra caixa de cestinha, eu não sabia que assistia, não sei se você sabe de vocês, castanha, assim. Várias vezes, bastante ainda vem a embalagem com 10, vem castanha, a cestinha com 5, várias que levaram, sabe? Sim. Aí tem um fornecedor que eu compro, que ele dá uns pontinhos, agora tem um outro que eu compro, que ele dá um preço, né? Pontinho assim, tem um outro que não toca. Mas assim, agora quando chega assim, posso falar, agora tá devagar, mas no verão a gente não faz isso, né? Aí eu abro, confiro, tem uma caixa de cestinha muito quebrada, muito. Realmente. E querendo ou não, essas casquinhas, cestinhas, essas coisas, não é nada barato, né? Pra gente estar, talvez, perdendo. Sabe uma coisa que a gente faz aqui? Já por ter acontecido isso algumas vezes, né? Se eu tivesse algum perto aqui, eu ia pegar para vocês verem, mas tá lá na sorveteria. O que a gente faz? Quando vem alguma casquinha quebrada, porque talvez venha as casquinhas pertinho, mas automaticamente, talvez, na sorveteria pode quebrar alguma coisa. A gente pode, sei lá, derrubar no chão, quebrar e ficar trincada. O que a gente faz aqui? A gente pega eu não sei falar o nome agora, é um saquinho normal, quebra mais ainda essas casquinhas, né? A gente termina de quebrar ela, coloca no saquinho, sela esse saquinho e coloca junto com os potinhos de 1 litro, né? No caso, não dentro do freezer, né? Fora do freezer, uma prateleirinha, fora dos potinhos, e coloca perto dos potinhos, porque automaticamente, quando a pessoa vem levar um potinho desse, de sorvete para casa, ela vai ver os acompanhamentos ali, entendeu? Então, assim, na grande maioria das vezes, o pessoal que leva nossos potes, eles levam também um acompanhamento. A gente tem também aqui aqueles potinhos de 200 ml, que você consegue comprar em qualquer lugar de casa de embalagem,
Copinho lá que você consegue pôr M&M nele, consegue pôr o que você quiser de acompanhamento dentro dele. Você pode pôr paçoquinha triturada, pode pôr, sei lá, creme de avelã, creme de amendoim, creme de leitinho, e pôr perto dos potinhos de sorvete, que automaticamente vai vender mais também. Automaticamente vai vender mais. O seu áudio tá mutado, Sandra, pra gente aqui. Desculpa. Você acha que esses biju ali que vieram quebrados, se você pôr nesses potinhos, as pessoas levam? Porque eu tô bastante dele assim, tá? Se pudesse, né? Então, esses bijuzinhos quebrados, é interessante você colocar ele no saquinho para ele não murchar, entendeu? Então você coloca no saquinho, você quebra ele, tritura ele, né? Não muito triturado, só nos pedacinhos que caibam ali no saquinho. Você coloca no saquinho, sela com a seladora, não sei se você tem seladora, mas sela com a seladora. Eu acho que tem algumas seladoras para comprar que elas são baratinhas, entendeu? Você consegue achar. Inclusive, quando a gente começou a fazer sorvete, eu acho que eu tenho até vídeo. Inclusive, quando a gente começou a fazer, a gente selava o picolé no ferro de passar roupa. Já viu dessa já? Alguém de vocês já viram isso aí ou não? Não vai derreter, não vai derreter. A gente selava o picolé no ferro de passar roupa. A gente comprou um ferro de passar roupa e a gente não tinha seladora, não tinha nem dinheiro para comprar seladora também. A gente embalava os picolézinhos na mão, né? A gente não tinha embalador, embalava nos BOPP na mão e selava no ferro de passar roupa. Então tem essa maneira também do ferro. Você poderia, talvez, comprar um ferro de passar roupa, só que tem que tomar cuidado, porque é perigoso se queimar e tudo mais. E tem um processo ali para poder fazer isso aí, entendeu? Mas enfim, resumindo aqui, você precisa colocar o bijuzinho dentro do saquinho, selar o saquinho para não murchar, o pessoal leva embora, entendeu? Você coloca o preço ali certinho, não tem erro, o pessoal embora, coloca o sorvete e automaticamente você não vai estar perdendo, entendeu? Vou tentar fazer. Aquele saquinho, tem uns mini saquinhos tipo ziploc, será que consegue? Eu acho que sim, eu acredito que sim. De BOPP, você fala? BOP, é isso? É aquele que tem para doméstico, embalar carne, fruta, essas coisas. Tem uns pequenininhos, né? Então, eu acho que dá certo sim. Eu acho que sendo saquinho plástico, se não, como é que eu posso falar? Se não tiver nem um furinho nele, nem nada, ele vai conservar, entendeu? Ele vai conservar. E, pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode mandar aqui, pode perguntar, aproveitar que a gente está aqui ainda ao vivo com vocês. O que eu quis trazer hoje, pessoal, para vocês é que você não precisa, talvez, para poder lucrar mais na sorveteria, não precisa fazer investimento grande. É lógico que se fizer também, existe investimentos para fazer, a pessoa vende muito mais na sorveteria, só que a princípio, né, talvez para a pessoa que está sem condições agora, ou para o pessoal que está começando agora, simplesmente você olhando para esse lado de não desperdiçar produto na sorveteria, você automaticamente vai lucrar mais, porque uma vez que um produto não é desperdiçado, é 100% de lucro que vai no seu bolso desse produto, entendeu? Então, automaticamente, você vai estar lucrando mais. Não necessariamente você precisa vender mais para lucrar mais. É lógico que é muito bom vender mais a sorveteria, aumentar o faturamento, desde que você esteja ali com a base certa, entendeu? Desde base ali de CMV, no caso que é os custos do produto, base ali de precificação, entendeu? Toda essa base certa, uma vez que você esteja com essa base certa e sólida, você consegue aumentar o seu faturamento de uma boa forma, digamos assim. Porque não adianta, talvez, a precificação está errada, está tendo muito desperdício, e se aumentar o faturamento, o desperdício vai aumentar consequentemente, entendeu? Então, não adianta a pessoa aumentar o faturamento se está ainda desperdiçando o produto na sorveteria, né? Se talvez a precificação da pessoa está errada. Inclusive, tem uma aula também falando de precificação. Essa aula a gente fez aqui na Milionária, ela está no nosso YouTube, está gravada no nosso YouTube. Se caso vocês quiserem ver, se caso alguém não viu ainda, e pesquisar. Vou fazer uma perguntinha para você. Aqui no self-service, né? Que a gente tem as cubas de água, né? Com o pegador. Não sei se acontece aí no seu self-service. A pessoa, às vezes, fica um pouquinho na colher, né? Na concha, eles não tiram, daí eles jogam, ou se não desistiu de pegar, joga uma bola inteira dentro d'água, já jogaram bola no chão do sorvete, empurrado, que daí eu aqui daqui de onde eu estou, eu olhei, falei, que é debaixo do freezer? Era uma bola de açaí. Nossa. E como computar isso daí? Como fazer esse cálculo? Que é um desperdício, né? Que não foi você, mas foi gerado pelo cliente, no caso. Com certeza é um desperdício isso aí. Eu vou ser bem sincero para você. Eu vou ser bem sincero que, olha, eu não vi isso acontecer aqui ainda, sabe? Na sorveteria nossa. Sinceramente, eu não vi. Eu vou até perguntar para a Dalília, para o pessoal lá, se já acontece isso na sorveteria. Mas eu, particularmente, não. O Alcindo parece que não viu também, não, né, Alcindo? Aqui eles fazem no final do ano, que tem um pouco mais de movimento. Aí, assim, eles pegam o pegador, assim, deixa tudo no último aqui, pegam no primeiro freezer, quando chega aqui no outro, tem 4 com o pegador no negocinho só. Aí, assim, mistura sabor, peguei morango, não quero mais morango, devolvo no chocolate. Nossa! É a maior bagunça. A gente tem que estar toda hora revisando. Aí, tipo assim, tem a colcha lá, né, que fala, né, no primeiro freezer. Aí você vai pegar um outro sabor, o certo é morar na água e pegar o sabor, né?
Mas não fazem não. Quando vê o sorvete de chocolate tá cheio de morango, ou o sorvete de banana tava cheio de chocolate. É Estranho. mesma coisa que não. Aí realmente aí precisa, nesse caso, é um caso, igual eu falei para você, é um caso novo para mim, entendeu? Então a gente precisa, no caso, bolar alguma estratégia, algum plano para que isso não aconteça mais, né? Alguma estratégia, não sei agora, realmente, agora de pancada, você não vou saber falar para você o que será que poderia ser feito aí, né? No caso, para os clientes não ficar bravo, né? Porque talvez a gente pode falar para eles também, eles podem ficar bravos, né? Pô, você tá no lugar errado aí e tal. Né? A gente tem que pisar em ovos, né? Exatamente. Quando ele chega aqui na balança, ele fala assim, tem que pesar? Aí internamente eu falo, não, eu vou consultar minha bola de cristal, saber como que deu. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. A gente é dono, né? Precisa atender bem o cliente, né? Nossa, eu começo a ajudar, mas como é que eu vou saber o preço se eu não pensar? Isso aí. Bom, pessoal, essa foi mais uma Quinta Milionária, então. Se caso você que está vendo a gravação dessa aula aqui, né, no YouTube, se caso você ainda não está inscrito para participar da Quinta Milionária, que a gente faz toda quinta-feira, às 17 horas, às 19 horas, né, da noite, 7 horas da noite. Se caso você não está inscrito, é só clicar no link da nossa bio, entrar no grupo do WhatsApp, que precisa estar no grupo do WhatsApp, para poder receber o link das aulas e participar com a gente, beleza? E, ó, lembrando também, se caso você está com dificuldade de poder saber qual que é, no caso, o seu desperdício aí na sua sorveteria, talvez a pessoa não está sabendo muito bem qual que é o CMV da sorveteria dela, ela não sabe precificar, enfim, você que está com dificuldade, a gente reabriu aqui as vagas da sessão de diagnóstico. A sessão de diagnóstico é onde a gente analisa a situação atual da sua sorveteria e mostra para você o potencial de crescimento que essa sorveteria tem. Então é simples, para você poder disputar uma vaga dessa, é só ir no link do nosso Instagram, clicar no link da bio que está escrito sessão de diagnóstico e fazer a sua inscrição. Você precisa preencher um formulário que está ali, para a gente poder selecionar, né, para poder participar da sessão de diagnóstico. Então, se você tem interesse em ter uma sessão dessa, é gratuita, tá? Não é cobrada a sessão de diagnóstico. Se você tem interesse em receber uma sessão de diagnóstico dessa, é só clicar no link da bio e fazer a sua inscrição. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma Quinta Milionária, e a gente está aqui de volta. Na próxima é a Dalília que vai fazer, quinta-feira, às 19 horas. Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.